O que é a linguagem? Algumas pessoas dirão que ela é um construto social, um código compartilhado por uma cultura que atrela significado a formas acústicas ou de sinais para obter-se meios de comunicação. Outras pessoas dirão, de forma mais simples, que é apenas uma forma de veicular uma mensagem. Por fim, há até aqueles que dirão que a linguagem é uma predisposição genética do ser humano, que possui os aparelhos biológicos para sua maestria acústica e cognitiva, e que é uma forte marca da espécie como um todo. A linguagem pode ser apenas um instrumento do pensamento, mas também há quem diga que ela é quem molda o pensamento. Estas pessoas dirão que precisamos da linguagem para obtermos formas mais complexas de expressão, como, por exemplo, a metalinguagem. Portanto, o ponto de vista é quase irrelevante frente à irreverência da linguagem e sua importância. O ser humano e a linguagem compõem o mesmo ser, seja por necessidades sociais ou por uma predisposição biológica. Dentro desse cenário, surge outro ponto de vista. Em um mundo cada vez mais globalizado e integrado através da internet e outros meios de comunicação, quanto mais línguas uma pessoa dominar, mais valor comunicativo ela terá. Esse ponto de vista é cada vez mais percebido no mundo profissional. Empresas têm aumentado o número de contratações de funcionários bilíngues, visto que isso impulsiona o potencial comunicativo da empresa como um todo. Um time bilíngue é um time que pode interagir com dois públicos ao mesmo tempo. Na verdade, uma língua amplamente disseminada como o inglês ou o espanhol permite que a empresa tenha um alcance mundial, o mesmo público em diferentes países, em diferentes zonas culturais. Portanto, a linguagem é potência, é uma expansão de possibilidades e horizontes. Adicionalmente, não apenas o conhecimento de diversas línguas se faz importante atualmente, mas também a acessibilidade da língua que se conhece. Hoje em dia, o conceito de audiência-alvo tem cada vez se desenvolvido mais, e agora não se fala mais em saber apenas uma língua, mas saber adequá-la ao contexto. Por exemplo, formular frases muito complexas e formais para divulgar online um produto visado ao público adolescente gerará um estranhamento por parte do público-alvo. Portanto, é necessário saber aplicar a língua de forma versátil, de acordo com a situação. Para um público-alvo como o adolescente, provavelmente uma abordagem correta seria utilizar emojis e palavras mais cotidianas, rotineiras. Talvez até o uso de abreviações seja possível. O poder e as possibilidades das palavras são amplos, e dentro desse contexto onde a língua e seu uso adaptado importam, é importante ter um outro tipo de habilidade: a empatia. Empatia é saber colocar-se no lugar do outro e, a partir disso, ter uma certa noção da perspectiva do outro, do seu ponto de vista, seus anseios, suas dificuldades e facilidades. No exemplo apresentado anteriormente, empatia é saber que um adolescente provavelmente não utiliza linguagem formal em nenhum momento do dia, que ele ou ela nunca ouviram certas palavras famosas do século passado e que estão acostumados a trocar mensagens por aplicativos de chat, o que faz com que utilizem muitos emojis. Portanto, a língua é uma capacidade humana que gera uma espécie de correlação ampla com diversos domínios cognitivos. Apenas no que foi discutido no texto presente, já pode-se perceber que há uma relação da linguagem com a empatia, com a memória, com a articulação vocal necessária para palavras serem emitidas, dentre outras habilidades. Apenas no que foi discutido no texto presente, já pode-se perceber que há uma relação da linguagem com a empatia, com a memória, com a articulação vocal necessária para palavras serem emitidas, dentre outras possibilidades. Quanto mais a linguagem é pensada, mais percebemos sua aplicabilidade na comunicação e todas as nuances envolvidas em seu uso correto. Algumas nuances são mais sutis, outras são mais complexas. Por exemplo, você pode não perceber, mas para ser um bom comunicador e um bom ouvinte, precisa utilizar sua memória constantemente. Quando faz ou escuta uma referência no discurso, é necessário ativar o domínio cognitivo da memória para que consiga relacionar a referência a um ser ou objeto. Quando alguém te diz, ele veio me ver ontem, quem é esse ele? É preciso buscar no contexto, nas sentenças passadas durante a conversa, na memória.
Toda essa complexidade é uma via de mão dupla. Para que você consiga se fazer ser bem entendido, é necessário que estabeleça relações discursivas que sejam facilmente acessíveis na memória dos seus ouvintes. Caso você seja a pessoa a dizer algo do tipo: ele veio me ver ontem, é bom que tenha certeza de ter estabelecido ao longo do discurso quem é esse tal ele, para que seu ouvinte consiga te acompanhar plenamente. Detalhes desse tipo são sutis, mas extremamente importantes. A partir do reconhecimento do esforço para garantir que domínios cognitivos estejam integrados de uma forma melhor durante a comunicação, ambos, falante e ouvinte, irão se sentir mais confortáveis, levando a consequências positivas. O uso de uma linguagem adaptada e fácil de entender, através da recuperação de informação no discurso, por exemplo, é ótimo para uma venda de produto em uma reunião. A linguagem adaptada é essencial para gerar simpatia do público-alvo e, consequentemente, convencê-lo do que se deseja. A persuasão está diretamente relacionada à consciência do poder da linguagem e como utilizar suas várias nuances de forma efetiva. Por isso, empresas desejam funcionários com maior disponibilidade de línguas, mas também buscam aqueles que são mais eloquentes, mais flexíveis e aptos a gerarem situações ideais de vendas de ideias, produtos, serviços, dentre outros. Social. Não importa como a linguagem é vista ou no que um indivíduo acredita que ela é. De qualquer forma, ela terá um papel importantíssimo em seu convívio social, e devido a isso, um indivíduo não consegue viver plenamente sem um bom uso e entendimento linguísticos. O mesmo vale para a sociedade como um todo. Portanto, saber ser um bom usuário linguístico é imprescindível para o sucesso social e profissional, para a persuasão e para o bem-estar individual e social.